Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2014. Confira os seguintes destaques no Jornal Gerais de hoje. Funcionário público é atropelado e morre em Avenida de Montes Claros. E veja também, Natal tem o pior desempenho de venda dos últimos anos. Um esporte que dá a sensação de criança aos praticantes. E a festa de Santos Reis leva tradição e emoção à população. Estas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Gerais. Boa noite. 3 pessoas foram detidas entre ontem e hoje por tráfico de drogas em Montes Claros. No bairro Morrinhos, um menor foi apreendido com mais de 40 pedras de crack e R$ 200 em dinheiro. No bairro Chiquinho Guimarães, outro menor foi abordado pelos policiais e preso com 24 buchas de maconha e cartuchos de revólver. Na Vila São Francisco de Assis, um homem foi preso acusado de estar comercializando drogas. Com ele, foram encontradas 21 pedras de crack. E um funcionário da Exurb foi atropelado quando ia para o trabalho ontem em Montes Claros. O acidente ocorreu no cruzamento desta avenida da Zona Sul de Montes Claros por volta das 10 horas da manhã deste domingo. O motorista Felipe Monção cruzou o farol que estava amarelo e atropelou o condutor desta moto, que foi arremessado 40 metros à frente. Jefferson Almeida, de 30 anos, ia para o trabalho e morreu no local. O carro ficou completamente danificado, sendo retirado instantes depois do acidente. O motorista foi preso com sinais de embriaguez e conduzido para a delegacia. Segundo o delegado de plantão, que não quis gravar entrevista, essa não é a primeira vez que Felipe Monção se envolveu em acidente com vítima fatal. Em agosto de 2013, ele atropelou uma pessoa surda que também morreu. Ainda segundo o delegado, no acidente deste domingo, Felipe Monção prestou socorro à vítima. O exame para detectar se havia possível embriaguez feito no IML deu negativo. E por isso, ele foi ouvido pela polícia e, em sequência, liberado. Felipe Monção saiu da delegacia acompanhado do advogado, sem dar nenhuma declaração. Jefferson Almeida foi enterrado hoje à tarde no cemitério Parque Jardim da Esperança, debaixo de muita revolta por parte dos familiares. Agora vamos mudar de assunto, mas não muito bom também. As vendas do último Natal tiveram seu pior desempenho em Montes Claros nos últimos 10 anos. A previsão havia sido feita pelos economistas de que este período seria fraco em 2013. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Montes Claros, Glenn Andrade, 3 fatores contribuíram para a queda nas vendas de Natal. Vários fatores dificultaram aí as vendas para os empresários. Dentre eles, o fechamento das ruas. Os empresários reclamam que não foram consultados previamente quanto ao fechamento das ruas. Nós temos outro fator que dificultou as vendas, que atrapalhou as vendas. O período chuvoso de Montes Claros coincidiu justamente com o período natalino. E isso afugentou um pouco as pessoas das ruas que procuraram outros centros fechados, como os shoppings, para comprar. Um outro fator é o endividamento. As pessoas estão endividadas. Para esta economista, o endividamento das famílias e a inflação elevada provocaram em 2013 uma desaceleração do comércio depois do forte ritmo registrado nos últimos anos. Depois de anos de consumo em alta no Natal, nós vimos que os juros mais altos, a questão do dólar mais caro, o próprio rendimento do salário ter sido menor, a inflação projetada para o ano ter sido elevada, isso fez com que o consumidor, que o brasileiro, de uma maneira geral, ele fosse mais cauteloso nas compras do Natal. Então, essas questões influenciaram, fazendo com que o varejo tivesse um desempenho menor. Acredita-se que esse seja o desempenho mais baixo dos últimos 11 anos. Ela explica ainda que muita gente tem deixado para fazer as suas compras depois do Natal, quando as lojas fazem promoções.
as pessoas já estão mais conscientes da sua restrição orçamentária e, em função disso, sabendo que em janeiro o comércio quer desovar estoque, fazer novas aquisições, né, de mercadorias, ele efetua promoções que são compensatórias. De acordo com a Serasa, as vendas de Natal cresceram 2,7% durante o período do dia 18 a 24 de dezembro de 2013, se comparado com o mesmo período do ano passado. Este é o menor crescimento nos últimos 11 anos. Para os consumidores, todo cuidado é pouco ao fazer compras. Segundo eles, os brasileiros reduziram o ritmo de consumo neste Natal, a principal data do ano para o comércio. Você comprou presentes de Natal? Não. Por quê? Porque a economia brasileira tá muito difícil, inclusive eu trabalho com salão. Meu comércio caiu uns 60% nesse final de ano, coisa que eu não esperava, tinha grande expectativa. Comprou muito presente no Natal? Comprei para minha mãe, para meu afilhado e para meu esposo. Só não ficou receosa com relação a essa questão da inflação subindo, tudo mais difícil, não? Fiquei, né? Mas que fazer o quê? A gente tem que presentear os parentes, né? Eu fiz tudo à vista, saiu mais em conta para mim. Eu não gosto de comprar a crédito. Comprou presente no Natal? Alguns. Essa questão da economia em recessão não deixou a senhora preocupada? Não, porque eu trabalho por conta própria, eu não tenho salário, então eu fico baseada no dinheiro, não faço cartão de cheque, não faço nada, né? Comprou muito presente no Natal? Evidentemente que nós compramos, né? A gente tem que fazer aquele compromisso com o filho, com amigos, com netos, né? Essa questão da recessão que o país está enfrentando, então não atrapalhou em nada? Acredito que não. Sempre o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Reclama, mas sempre na hora H aparece um dinheirinho para fazer aquilo para os seus filhos. A partir de hoje, os estudantes que querem concorrer a uma vaga de ensino superior em instituições públicas podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A inscrição pode ser feita exclusivamente pela internet e vai até a próxima sexta-feira. Atenção, as consultas podem ser feitas pelo site www.sisu.mec.gov.br. Vamos repetir o site para você? www.sisu.mec.gov.br. E veja depois do intervalo um esporte que tem feito os praticantes voltarem aos tempos de criança. A Farmácia Real traz as melhores ofertas para deixar seu Natal muito mais feliz. Porque na Real tá mais barato. Cepacol 250ml por R$ 6,49. Desodorante Nivea Aerosol por R$ 9,49. Tintura Coriton Mini Kit por R$ 6,99. Tintura Natocor individual por R$ 5,29. Na Real tá mais barato. Um Feliz Natal da Farmácia Real. 3221-4000. A safra positiva dos produtos agrícolas refletiu na queda da inflação deste ano em relação a 2012. E para o consumidor manter o equilíbrio no orçamento, é melhor escolher os produtos de época. Que eles tornam a alimentação mais saudável, o consumidor já sabe. Eu não consigo me ater só aos produtos da safra, porque eu tenho uma alimentação mais natural, então eu acabo tendo que variar mais. O que ele ainda está aprendendo é a conciliar nutrição e preço. Você olha as coisas que estão mais em conta, aí você vai montando receitas, você vai variando os pratos para não ficar com as coisas mais caras. Com o período das chuvas, a conta do sacolão depende ainda mais do consumidor. Isso porque, de um lado, estão as verduras, que, em função do clima, acabam ficando mais caras. E do outro, os legumes, que em plena safra estão mais baratos. Um exemplo é o quiabo, que, de acordo com pesquisa feita pelo Procon Assembleia, caiu mais de 19%. A cebola teve redução de cerca de 16%. E a banana caturra caiu mais de 6%. O aumento foi registrado no almeirão, mais de 7%, e em frutas como o abacate, de 22%, e no mamão formosa, que subiu quase 19%. Eu gosto mais de fruta, né? Eu como mais fruta durante o dia, então eu sinto muito mais que a fruta pesa um pouquinho. Este especialista explica que, como os produtos de hortifruti são sazonais, as condições climáticas interferem diretamente no preço.
Por isso, se informar sobre a safra deles é sempre uma boa forma de economizar. Principalmente as frutas, né, que são culturas perenes, elas têm uma sazonalidade, algumas delas somem no mercado e modificam sua relação de preço. Os citros agora têm um preço elevado, né, são laranja, limão têm os seus preços aumentados nesse período, mas outros também entram em safra e começam a baratear. É o caso de manga, as frutas de Natal que chegam agora e acabam. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo aberto em Montes Claros, conforme o Instituto CEMIG PUC Minas. Os termômetros devem variar entre 22 e 25 graus. A umidade relativa do ar deve chegar aos 48%. Agora vamos falar de um esporte que tem feito muito adulto voltar a ser criança. Em Montes Claros, um clube de aeromodelismo tem mostrado como é possível combater o estresse construindo aeronaves que voam até mesmo com câmeras que permitem a visão do aeromodelo como se o piloto estivesse nos ares. A reportagem foi feita pelo Camisa 12. Uma pista de pouso e decolagem, biruta, trem de pouso, instrumentos de voo e uma aeronave cruzando os céus. Olhando assim, até parece que estamos em algum aeroporto do país, mas não é. Estamos no Clube de Aeromodelismo de Montes Claros, onde, pelo entusiasmo de cada um, a sensação que se tem é que todo mundo voltou a ser criança, com um sonho de voar que permeia o imaginário de todo adolescente. Fato confirmado por Alex Câmara, piloto nos fins de semana e construtor civil nas horas vagas. A gente se sente como uma criança. Uma eterna criança. A gente esquece de tudo, a gente esquece de problemas, esquece de tudo. Aqui a gente vem aqui recarregar as baterias aqui no dia a dia. Tudo começa no galpão. Cada peça é retirada do carro com muito cuidado e é montada observando-se os mínimos detalhes. Paixão que o fisioterapeuta Johan Araújo passou a ter depois de um encontro com os aeromodelistas. Essa paixão surgiu há 2 anos atrás, num encontro que teve. O prazer começa desde a construção, né? Quando você compra um avião e você constrói, encaixa as peças com carinho, o prazer está aí. O voo, ele é prazeroso, mas o voo é consequência disso tudo, é o resultado disso tudo. São os mais diversos modelos, aviões que relembram a Segunda Guerra Mundial, planadores, até um F-16, cópia de um jato americano, feito para os mais experientes. E esse modelo aqui, que segundo o médico Irã Rego, é o menor planador do mundo. Este é o menor planador do mundo. Ele é feito de fibra de carbono, portanto um material ultra resistente e muito leve. Eu não chamo muito de aeromodelismo não, eu chamo de coronarioterapia. Para tratar das coronárias, para a gente não ter um infarto, não ter um AVC. A sensação que a gente tem é de estar realmente numa pista, num aeroporto. É por isso que tanta gente, com tantos anos dedicados ao aeromodelismo, cada vez que a aeronave decola, se sente como uma criança. Para quem acha que só os modelos antigos fazem a alegria dos pilotos, é bom saber que a tecnologia também chegou ao aeromodelismo. Por exemplo, o que você acha de acompanhar seu voo em tempo real, como se estivesse dentro da cabine do avião? Isso já é possível com a chamada tecnologia FVP. É um voo em que o piloto tem o controle do aeromodelo através da transmissão em tempo real de áudio e vídeo. Ele não precisa ficar olhando para o aeromodelo no ar. Ele olha para uma extração na base, em que ele recebe toda a telemetria, altitude, longitude, e assim também o áudio e o vídeo da câmera que está sendo transmitida diretamente do aeromodelo, permitindo voos mais longos. Bom, o clube é um clube privado que está aberto a todas as pessoas interessadas, né? Nós temos aqui pessoas experientes que já praticam o hobby há mais de 20 anos
E a recomendação é que a aeromodelo não é um brinquedo, né? Porque envolve algum risco, né? Risco para o próprio aeromodelista e também para os terceiros. Então a recomendação é que a partir dos 14 anos que é indicado para a prática do hobby. Nós temos aqui jovens, né, de 14 anos, como alguns jovens de mais de 60 anos que praticam aeromodelismo conosco. Para participar do Clube de Aeromodelismo, basta você acessar o site www.hobbymoc.com.br, hobby escrito com H, 2 Bs e um Y. O Montes Claros Vôlei viajou para o Paraná para enfrentar a equipe do Maringá nesta terça-feira às 8 da noite. O time do Norte de Minas está em 9º lugar na tabela e pretende se classificar para a próxima fase da competição. Na última semana, 4 jogadores deixaram a equipe, mas a saída não deve atrapalhar o momento do time na Superliga de Vôlei. Entre os que deixaram a equipe estão os jogadores Bob, Wanderson, Hugo e Peixoto. E veja, depois do intervalo, Festa de Santos Reis leva tradição e fé à população de Montes Claros. Marie, Montes Claros Shopping e Centro. E nesse fim de semana teve continuidade uma das festas mais tradicionais de Montes Claros. Para os devotos de Santos Reis, essa é uma época de fé e gratidão pelas graças alcançadas. A programação ao longo desse período teve a celebração da missa, shows, a apresentação da tradicional folia de reis e as barracas de comidas típicas. A festa de Santos Reis começou com o senhor Pedro Mendonça, que teve um sonho com 3 aves brancas que pousavam sobre uma árvore em frente à sua casa. Naquela ocasião ele estava cometido por uma enfermidade. Ele interpretou que essas 3 árvores representavam os Santos Reis Magos Gaspar, Baltazar e Belchior. Assim ele fez uma promessa a Deus que, se fosse curado, ele construiria uma gruta em homenagem a esses santos, Gaspar, Baltazar e Belchior, e ao lado da gruta uma igreja. Assim começa a história da paróquia Santos Reis, paralelamente com o surgimento do bairro Santos Reis. Segundo a história, o antigo morador do local, Pedro Mendonça, curou-se de uma pneumonia e decidiu cumprir uma promessa feita com os Reis Magos desde 1932.
Já são 80 anos de festejos. A neta dele conta como foi a decisão de construir a gruta. Ele fundou essa igreja em 1932, através de uma cura que ele teve, de uma promessa que ele fez a Santos Reis. E essa festa foi uma raiz que brotou, floresceu e que até hoje vem pessoas de todas as localidades para essa festa do Santos Reis. A festa de Santos Reis teve início em 1932 pelo fazendeiro Pedro Mendonça, após curar-se de uma pneumonia. De lá para cá são 80 anos de adoração ao menino Jesus. A gruta recebeu a visita de pessoas de todas as regiões mineiras que, mesmo com sacrifício, vêm para demonstrar seu carinho e seu amor pelos Reis Magos. Essa festa Santos Reis é uma festa já há 80 anos que existe, é uma festa tradicional, uma festa onde se celebra a devoção aos três reis, uma festa que hoje tem um âmbito evangelizador, um âmbito onde as famílias vêm e participam. Então, assim, uma festa de comunhão. Seu Norival diz que está emocionado em poder participar da festa mais uma vez. Olha, eu comecei na Folia de Reis, eu tinha 8 anos de idade. E agora nós formamos o nosso terno de folia com criança e jovem. E é uma coisa muito boa a Folia de Reis, porque tira a criançada da malandragem da rua, a gente incentiva para as músicas boas. Então é um prazer da gente fazer esse trabalho com a Folia de Reis. Seu Manuel diz que a festa é parte de sua vida. Eu participo da festa há mais de 50 anos, entendeu? É uma festa tradicional de Montes Claros, uma das maiores festas de Montes Claros. As pessoas estão encantadas com a realização da festa. É muito bom. O que você mais gosta das festas? Tudo. Ela é muito importante. As barraquinhas, a missa, tudo. Vem, todos os anos eu venho. O que atrai? Principalmente a missa, muito boa, as barraquinhas, mas principalmente as folias, porque lembra a minha infância. E a programação segue com procissão pelas ruas do bairro nesta segunda-feira, seguida de missa na Igreja de Santos Reis. As barraquinhas prosseguem durante toda a semana. A festa termina no dia 12 de janeiro. E você também pode ajudar a nossa produção a fazer o Jornal Gerais. Ligue e dê sua sugestão pelo telefone 3221-9498 ou envie para o jg@gmail.com. Confira também as notícias culturais de nossa região acessando o site www.tvgerais.com. O Jornal Gerais termina por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã às 6h30. Até lá. Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000.